Nós escolhemos um jogo em JavaScript como forma de praticar programação, justamente porque é possível criar programas de razoável complexidade sem a necessidade de aprofundar uma série de conceitos que serão vistos mais adiante no curso, como a integração com o HTML, o uso de bibliotecas como jQuery, etc. Entretanto, mesmo para um aplicativo bastante simples, algumas questões precisamos apresentar agora que serão importantes para fazer o jogo funcionar. Vamos começar vendo alguns aspectos novos do HTML. Nós temos aqui, além do que já conhecemos como divs, headers, etc., uma tag nova, a tag Canvas. Ela não foi mostrada ainda no curso de HTML, porque realmente a utilidade dela está intimamente vinculada ao uso com JavaScript. Canvas é um recurso que nos permite desenhar dentro de uma área da tela utilizando JavaScript. Ela tem alguns atributos já bem conhecidos, como ID, width e height nos permitem definir a largura e a altura, um estilo em CSS, e aqui dois atributos novos, onMouseMove e onClick. Basicamente, eles fazem uma integração com o JavaScript. OnMouseMove chama uma função JavaScript cada vez que o mouse é movido. E onClick chama uma função JavaScript cada vez que apertamos o botão do mouse. Abaixo, ainda nessa página HTML, temos duas imagens, nave.png e inimigo.png. O ID de ambas será utilizado pelo JavaScript, de forma muito semelhante ao que utilizamos no CSS, ou seja, usando o ID nave, nós conseguimos acessar essa estrutura do nave.png e usando o ID inimigo, conseguimos acessar essa outra estrutura. Ambas têm display como none, porque nós não queremos aqui, nesta parte do HTML, fazer exibição das naves. Queremos apenas que as imagens sejam lidas e possam ser acessadas pelo JavaScript. Vamos então começar a ver o código JavaScript, inicialmente por esse comando moveNave. Subindo até o código, nós temos aqui a função. Vamos nos concentrar nos comandos novos vinculados ao Canvas. Inicialmente, nós setamos numa variável chamada Canvas a referência àquela estrutura myCanvas que nós havíamos mencionado aqui, myCanvas. Este comando que nós usamos, getElementById, será bastante aprofundado no futuro quando começarmos a trabalhar a fundo na integração entre JavaScript e HTML. Neste momento, basta sabermos que a variável canvas recebeu uma estrutura do HTML do elemento cujo ID é myCanvas. Nós precisamos disso para acessar o Canvas. Nós precisamos também, acessando o Canvas, chamar uma função chamada getContext, com esse parâmetro. Também não é nosso objetivo aqui aprofundar muito os recursos do Canvas. Nosso objetivo é praticar a programação. Mas aqui nós temos esse contexto, que é obtido com esse comando, vai nos permitir desenhar linhas, exibir imagens, desenhar quadrados. São os três elementos básicos que nós queremos. Ele tem a opção Fill Style, que no caso, como vocês já viram no CSS, nos permite colocar essa cor, que é o branco. Então nós temos um estilo de preenchimento branco, e aqui embaixo nós temos um Fill Rect. Nós criamos um retângulo, depois nós veremos de que tamanho, de que formato, mas nós criamos um retângulo desta posição até esta posição, com essa largura, com essa altura, como branco. Depois nós fazemos um movimento desse retângulo, nós lemos a imagem do getElementById nave, estão lembrados? Aqui.
e fazemos a exibição de uma imagem. Vamos ver isso em detalhe na aula seguinte. O que eu quero neste momento deixar claro é, com a estrutura Canvas, com HTML que nós vimos, e com comandos como Fill Style, que define cor de preenchimento, Fill Rect, que redefine o desenho de um retângulo, Draw Image, que define uma imagem, e apenas mais um outro comando que nós vamos ver no código, que é o Line To, que nós temos o estilo da linha, por exemplo, vermelho, e o Line To, Move To e Line To, permite que a gente também desenhe linhas. Ou seja, Canvas nos permite, entre outros recursos, obviamente, desenhar quadrados, desenhar imagens que estão lidas aqui na estrutura do próprio HTML e desenhar linhas. É só o que nós iremos utilizar de recursos novos para construir o nosso jogo.